Este vídeo é a quarta parte do conto Além do Rio Negro, de Robert E. Howard para Conan, com ilustrações da adaptação aos quadrinhos feita pela Marvel. Roteiro de Roy Thomas e desenhos de John Buscema e Tony DeZuniga. Você pode assistir aos vídeos com os eventos anteriores desta história. Se preferir isso, vou deixar os links no primeiro comentário fixado. Se não, pode continuar acompanhando por aqui sem perda, porque vou te atualizar do que aconteceu até agora. A Aquilônia invadiu as terras pictas para estabelecer novas fronteiras. Conan é contratado daquele reino para ajudar nesta missão. Ele se une ao jovem voluntário Balthus, que se alistou no Forte Tuscelan para consolidar as novas fronteiras nas florestas pictas. O governador do forte, Valanos, designa Conan e um grupo de mateiros para tentar capturar o líder máximo dos Pictos, Zogar-Sag, que está reunindo uma enorme quantidade de clãs para lutar contra a invasão aquiloniana. A missão falha e Balthus é capturado, mas salvo por Conan. Eles fogem na tentativa de voltar ao forte e às vilas de colonos para avisar sobre a organização dos Pictos. No caminho são atacados por animais selvagens e um grupo de Pictos, todos enviados pelo xamã Zogar-Sag. Eles estão tentando chegar antes da multidão de Pictos que se aproxima, para destruir o forte e as vilas de colonos. Toda essa construção ficcional, mas com uma alma histórica, é fascinante. Mas agora vamos acompanhar a chegada dos momentos críticos nas palavras de Robert E. Howard. Conan não se aprofundou demais na floresta. A algumas centenas de metros do rio, mudou seu curso enviesado e correu paralelo a ele. Balthus reconheceu uma determinação severa para não se afastarem demais do rio que teriam que cruzar se quisessem avisar os homens no forte. Atrás deles, escutaram os gritos dos seus perseguidores. O aquiloniano acreditava que os Pictos haviam chegado à clareira onde os corpos jaziam mutilados. Então, outros rugidos pareciam indicar que os selvagens estavam se embrenhando nas matas em perseguição. A dupla havia deixado uma trilha que qualquer Picto seguiria. Conan aumentou a velocidade. E Balthus apertou firme os dentes e manteve-se nos calcanhares dele, apesar de sentir que, a qualquer instante, poderia desmaiar. Parecia fazer séculos desde a última vez que tinha comido. Manteve-se em movimento mais por força de vontade do que qualquer outra coisa. Seu sangue corria tão furiosamente nos seus tímpanos que nem ao menos percebeu os gritos morrerem atrás de si. Conan deteve-se de repente. Balthus se inclinou contra uma árvore e ofegou. Eles desistiram. O bárbaro grunhiu carrancudo. Estão nos espreitando, Balthus disse sem fôlego. Conan meneou a cabeça. Uma caçada curta como essa, eles berrariam a cada passo do caminho. Não, eles voltaram. Pensei ter escutado alguém gritando atrás deles alguns segundos antes de o barulho começar a diminuir.
foram mandados de volta, o que é bom para nós, mas péssimo para os homens na fortificação. Significa que os guerreiros estão sendo reunidos na selva para o ataque. Os guerreiros com quem topamos eram de uma tribo da parte baixa do rio. Estavam, sem dúvida, indo para Gwauela para juntarem-se ao ataque contra o forte. Maldição! Estamos mais longe do que nunca agora. Temos que cruzar o rio. Virando para o leste, ele passou apressadamente pelo matagal sem qualquer tentativa de se ocultar. Baltus foi atrás. Pela primeira vez sentindo pontadas de laceração no peito e no ombro, onde os dentes selvagens do Picto o haviam ferido. Estava passando pelos densos arbustos que se articulavam à margem, quando Conan o puxou para trás. Então, escutou um borrifo de água ritmado e, espiando pelas folhagens, viu uma canoa subindo o rio. Seu único ocupante remando firme contra a correnteza. Era um Picto forte, com uma pena branca de garça real enfiada em uma tira cor de cobre que atava a sua juba quadrada. É um homem de Gwauela, murmurou Conan. Emissário de Zogar. A pluma branca mostra isso. Ele levou um aviso de paz às tribos por todo o rio e agora retorna para ocupar seu posto na matança. O embaixador solitário estava quase paralelo ao local onde se escondiam e, de repente, Baltus quase pulou para fora da própria pele. Os guturais ásperos de um Picto haviam soado em seus ouvidos. Então percebeu que era Conan quem havia chamado o remador na língua dele. O homem parou, esquadrinhou os arbustos e disse algo em resposta. Então lançou um olhar assustado sobre o rio. Curvou-se e enviou a canoa direto para a margem ocidental. Sem entender, Baltus viu Conan tirar de sua mão o arco que havia apanhado na clareira e encaixar uma flecha. O Picto conduziu a canoa até próximo da margem e, olhando para os arbustos, disse alguma coisa. A resolução veio na vibração da corda do arco e no voo reto da flecha, que afundou até as penas em sua testa larga. Com uma arfada sufocada, ele caiu para o lado e rolou para a água rasa. Num instante, Conan desceu da margem e pulou na água para agarrar a canoa à deriva. Baltus o seguiu até a canoa, um pouco atordoado. Conan subiu, apanhou o remo e enviou a embarcação rapidamente em direção à margem oriental. Baltus notou com admiração invejosa o movimento da musculatura poderosa sob a pele bronzeada. O cimério parecia um homem feito de ferro, que não sabia o que era fadiga. "O que você disse ao Picto?" perguntou. Disse para ele encostar. Falei que tinha um batedor da floresta na beirada oposta que estava tentando mirar nele. Isso não me parece justo, Baltus contestou. Ele pensou que fosse um amigo falando. Você imitou um Picto com perfeição. Precisamos do bote, grunhiu Conan, sem pausar seus esforços. Era a única forma de atraí-lo à orla. O que é pior, trair um Picto que adoraria nos despelar vivos ou trair os homens do outro lado do rio, cujas vidas dependem da nossa chegada. Baltus ponderou sobre aquela delicada questão ética por um momento. Depois deu de ombros e perguntou: "A que distância estamos do forte?" Conan apontou para um afluente que desembocava do leste no Rio Negro, algumas centenas de metros à frente deles. Aquele é o afluente do sul. Sua nascente fica a 15 quilômetros do forte. É a fronteira sul de Conajoara. Há quilômetros de pântanos ao sul dele.
Não há perigo de uma invasão vinda de lá. 13 quilômetros acima do forte, o afluente do norte constitui a outra fronteira. Há pântanos além daquele ponto também. Por isso, um ataque terá que vir do oeste pelo Rio Negro. Conajoara é como uma lança, como uma ponta de 30 quilômetros de largura enfiada dentro da imensidão picta. Por que não ficamos na canoa e vamos pela água? Porque, considerando a correnteza que teremos de enfrentar e as curvas do rio, iremos mais rápido a pé. Fora isso, lembre que igual ela fica ao sul do forte. Se os pictos estiverem cruzando o rio, daremos de cara com eles. O crepúsculo estava chegando quando pisaram na orla oriental. Sem pausa, Conan rumou para o norte, num ritmo que fez as pernas tenazes de Baltus doerem. Valanos queriam forte construído nas bocas dos afluentes norte e sul, grunhiu o cimério. Assim, o rio poderia ser patrulhado constantemente. Mas o governador não faria isso. Aqueles imbecis de barriga flácida, sentados em almofada de veludo com garotas peladas de joelhos lhe dando vinho gelado. Conheço essa raça. Eles não conseguem ver além das paredes de seu palácio. Diplomacia, inferno. Eles lutariam contra os pictos com teorias de expansão territorial. Valanos e homens como ele têm que obedecer às ordens de um grupo de tolos miseráveis. Jamais obterão mais terras pictas, não mais do que reconstruirão Venarium. Vai chegar a hora em que verão os bárbaros infestando as muralhas das cidades ao leste. Uma semana antes, Baltus teria dado risada diante daquela disparatada sugestão. Agora não respondeu. Tinha visto a ferocidade inconquistável dos homens que viviam além das fronteiras. Estremeceu, lançando olhares para o taciturno rio, só visível através dos arbustos nos arcos das árvores que se amontoavam próximo às margens. Continuava imaginando que os pictos poderiam ter cruzado o rio e estariam preparando uma emboscada entre eles e a fortaleza. Escurecia rapidamente. Um leve som adiante fez seu coração disparar. E a espada de Conan reluziu no ar. Ele a abaixou quando um cão, um grande animal magro e com cicatrizes, saiu dos arbustos e ficou encarando a dupla. Esse cão pertencia a um colono que tentou construir sua cabana à beira do rio, alguns quilômetros ao sul do forte. Rosnou Conan. Os pictos se esgueiraram e o mataram, claro, e queimaram sua cabana. Encontramos o corpo entre as brasas, e o cão deitado, desmaiado entre 3 pictos que havia matado. Ele quase foi feito em pedaços. Nós o levamos ao forte e cuidamos de suas feridas, mas, após se recuperar, ele retornou às matas e tornou-se selvagem. E aí, matador? Está caçando os homens que acabaram com seu dono? A cabeça enorme pendeu de um lado para o outro e os olhos brilharam verdejantes. Ele não rosnou nem latiu. Silencioso como um fantasma, deslizou para trás deles. Deixe-o vir, Conan murmurou. Ele pode farejar os demônios antes que os vejamos. Baltus sorriu e estendeu a mão para acariciar a cabeça do animal. Os lábios se retraíram involuntariamente para exibir as presas reluzentes. Então a grande fera inclinou a cabeça timidamente e seu rabo moveu-se com incerteza irregular, como se seu dono tivesse se esquecido do sentimento de amizade. Baltus mentalmente comparou aquele grande corpo magro com os cães gordos e elegantes caindo vorazmente uns sobre os outros no canil do jardim de seu pai. Ele suspirou.
A fronteira não era menos cruel para animais do que era para homens. Aquele cão havia praticamente esquecido o significado de gentileza e afabilidade. Matador deslizou à frente e Conan deixou que ele tomasse a liderança. A última tintura do crepúsculo havia desaparecido nas trevas. Os quilômetros eram deixados para trás ante os pés firmes. Matador parecia não ter voz. De repente, parou tenso, as orelhas erguidas. Um instante depois, os homens escutaram uma gritaria demoníaca rio acima, débil como um suspiro. Conan praguejou como louco. Eles atacaram forte. Chegamos tarde demais. Vamos! Ele acelerou o passo, confiando no cão para rastrear emboscadas à frente. Em uma torrente de tensa excitação, Baltus se esqueceu da fome e do cansaço. Os gritos ficavam mais altos conforme avançavam e, acima do alarido infernal, podiam escutar as vozes graves dos soldados. Tal qual Baltus temia, eles iriam direto contra os selvagens que pareciam uivar adiante. Conan se afastou do rio em um amplo semicírculo que os levou até uma baixa colina da qual podiam olhar por cima da floresta. Viram o forte, iluminado por tochas enfiadas nos parapeitos das longas estacas. Elas lançavam uma luminosidade incerta sobre a clareira e, naquela luz, eles viram multidões de figuras nuas e pintadas ao longo dos limites dela. O rio estava repleto de canoas. Os pictos haviam cercado completamente o forte. Uma chuva incessante de flechas vinda da floresta e do rio caía contra a paliçada. A forte vibração das cordas dos arcos era mais alta que os uivos. Como lobos, várias centenas de guerreiros nus, empunhando machados, saíram debaixo das árvores e investiram contra o portão leste. Estavam a 150 metros de seu objetivo quando uma intimidadora explosão de flechas vinda do forte espalhou cadáveres pelo chão e fez com que os sobreviventes voltassem correndo para o arvoredo. Os homens nas canoas conduziram suas embarcações até a margem do rio e foram recebidos por outra chuva de virotes e uma saraivada de pequenas balistas que ficavam nas torres daquele lado da paliçada. Pedras e toras rodopiaram pelo ar e estilhaçaram e afundaram meia dúzia de canoas, matando seus ocupantes, enquanto os outros botes saíam de seu alcance. Um grande clamor de triunfo elevou-se de dentro do forte, respondido por uivos bestiais de todos os lados. Devemos tentar passar? Baltus perguntou, tremendo de ansiedade. Conan balançou a cabeça, permaneceu de braços cruzados, a cabeça levemente inclinada, uma figura sombria e meditativa. O forte está condenado. Os pictos estão sedentos de sangue e não vão parar até que todos estejam mortos. E seu número é muito grande para os homens do forte matarem todos. Não conseguiríamos passar pela linha e, se conseguíssemos, não poderíamos fazer nada além de morrer com valanos. Não há nada que possamos fazer para salvar nossas próprias peles, então? Sim, temos que avisar os colonos. Você sabe por que os pictos não estão tentando queimar o forte com flechas incendiárias? Porque não querem que as chamas avisem as pessoas que estão a leste. Eles planejam acabar com o forte e depois ir para o leste. Podem inclusive cruzar o rio Trovão e tomar Vilitrium antes que as pessoas percebam o que está ocorrendo.
No mínimo, vão destruir todas as coisas vivas entre o forte e o Rio Trovão. Falhamos em avisar o forte, e percebo que agora não teria adiantado nada se tivéssemos conseguido. O forte não tem tropas suficientes. Mais alguns ataques e os pictos estarão nas muradas e rompendo os portões. Mas podemos avisar os colonos. Vamos! Estamos fora do círculo que os pictos demarcaram em torno do forte. Vamos nos manter assim. Eles contornaram em um largo arco, escutando o volume dos gritos aumentar e diminuir, marcando cada ataque e rechaço. Os homens no forte estavam mantendo sua posição, mas a selvageria nos gritos dos pictos não diminuía. Eles vibravam com um timbre que assegurava a vitória final. Antes de Baltos perceber que eles estavam prestes a conseguir seu intento, o trio desembocou em uma estrada que levava para o leste. Agora corra! Conan bradou. Baltos cerrou os dentes. Eram 30 quilômetros até Vilitrium. Uns bons 8 até a enseada do Scalpo, além da qual começavam as colônias. Parecia ao aquiloniano que eles estavam lutando e correndo há séculos, mas a excitação nervosa que revolvia seu sangue o estimulava a esforços hercúleos. Matador correu à frente deles, a cabeça próxima ao chão, rosnando grave, o primeiro som que eles escutaram dele. Pictos adiante, Conan afirmou, abaixando-se em um joelho e examinando o chão à luz das estrelas. Ele balançou a cabeça, confuso. Não posso dizer quantos. É provável que sejam só um pequeno grupo. Alguns que não conseguiram esperar a tomada do forte. Vieram na frente para assassinar os colonos em suas camas. Venha! Eles logo avistaram mais à frente uma pequena chama entre as árvores e escutaram um feroz e selvagem cântico. A trilha fazia uma curva ali e, ao sair dela, eles cortaram por entre os arbustos. Poucos instantes depois, depararam-se com uma visão hedionda. Um carro de boi na estrada carregando uma pilha de parcos utensílios domésticos. Ele ardia em chamas. Os bois estavam ali perto, com as gargantas cortadas. Um homem e uma mulher jaziam na estrada, nus e mutilados. 5 pictos dançavam ao redor deles com saltos e pulos fantásticos, erguendo machados ensanguentados. Um deles balançava o vestido da mulher manchado de vermelho. Diante da visão, uma névoa escarlate envolveu Baltos. Erguendo o arco, alinhou a figura que fazia cabriolas, um vulto negro contra o fogo, e disparou. O assassino saltou convulsivamente e caiu morto com uma flecha atravessada no coração. Então os 2 homens brancos e o cão estavam sobre os assustados sobreviventes. Conan era animado meramente pelo espírito de combate e por um antigo, muito antigo ódio racial. Mas Baltos estava incendiado pela ira. Foi de encontro ao primeiro picto que se interpunha a ele, com uma violenta pancada que dividiu o crânio pintado, e saltou por sobre seu corpo caído para pelejar com os demais. Mas Conan já havia matado um dos 2 homens que havia escolhido, e o pulo do aquiloniano foi 1 segundo atrasado. O guerreiro caía com a longa espada atravessando-o no instante em que o machado de Baltos era erguido. Voltando-se para o picto remanescente, Baltos viu o matador sobre sua vítima, as grandes mandíbulas gotejando sangue.
Nada disse ao olhar para as formas deploráveis na estrada ao lado da carroça em chamas. Ambas eram jovens, a mulher pouco mais do que uma garota. Por algum capricho do destino, os Pictos haviam deixado o rosto dela incólume. E mesmo na agonia de uma morte horrível, ele era belo. Mas seu corpo macio havia sido terrivelmente lacerado por diversas facadas. Uma bruma enevoou os olhos de Baltos e ele engoliu em seco. A tragédia o superou momentaneamente. Sentiu vontade de cair no chão, chorar e golpear a terra. Um casal jovem vindo da cidade, Conan disse, enquanto limpava a espada sem emoção. Estavam indo para o forte quando os Pictos os encontraram. Talvez o garoto fosse entrar para o serviço militar. Talvez fosse buscar terras à beira do rio. Bem, isso é o que acontecerá com todos os homens, mulheres e crianças deste lado do rio Trovão, se não chegarmos rapidamente a Vilitrium. Os joelhos de Baltos tremiam enquanto seguia Conan, mas não havia sinal de fraqueza nas longas passadas do Cimério. Existia afinidade entre ele e o grande bruto que corria ao seu lado. Matador não rosnava mais com a cabeça apontada para a trilha. O caminho diante deles estava desobstruído. A gritaria no rio mal chegava até eles. Mas Baltos acreditava que o forte seguia aguentando. Conan parou repentinamente com um praguejo. Mostrou a Baltos uma trilha que levava na direção norte da estrada. Era uma trilha antiga, parcialmente tomada por joviais gramíneas, as quais tinham sido recentemente quebradas. Baltos percebeu o fato mais por instinto do que por visão, embora Conan parecesse enxergar no escuro como um gato. O Cimério mostrou onde rastros largos de vagões se desligavam da trilha principal, profundamente recortados nos zumos da floresta. Colonos indo para as salinas, disse. Elas ficam na beira do brejo, a 15 quilômetros daqui. Maldição! Eles serão retalhados e massacrados até o último homem. Ouça, um de nós pode avisar as pessoas na estrada. Vá em frente, acorde-os e leve-os para Vilitrium. Eu vou até os homens nas salinas. Estarão acampados próximos aos pântanos. Não iremos retornar pela estrada, seguiremos reto através das matas. Sem mais nenhum comentário, Conan saiu da trilha e seguiu pelo caminho turvo, e Baltos, após observá-lo por alguns momentos, continuou ao longo da estrada. O cão ficara com ele e seguiu suavemente seus passos. Quando já tinham cruzado algumas dezenas de metros, escutou o animal rosnar. Virando-se, examinou a trilha por onde viera e assustou-se ao ver um brilho vil e espectral desaparecer dentro da floresta na direção em que Conan havia tomado. Matador ribombou profundamente em sua garganta. O corpo rígido e os olhos como duas bolas de fogo verde. Baltos lembrou-se da sombria aparição que havia arrancado a cabeça do mercador Tiberias, não muito longe dali, e hesitou. A coisa devia estar seguindo Conan, mas o gigantesco Cimério havia demonstrado repetidamente sua habilidade em tomar conta de si próprio, e Baltos sentiu que seu dever era para com os colonos indefesos que dormiam no trajeto do Furacão Vermelho. O horror do fantasma reluzente foi eclipsado pelo horror daqueles corpos murchos e violados, deitados junto ao carro em chamas.
Ele correu pela estrada, cruzou a enseada do Escalpo e avistou a primeira cabana dos colonizadores, uma estrutura baixa e longa de toras lavradas. Num instante estava espancando a porta. Uma voz sonolenta perguntou o que ele queria. Levante-se, os Pictos estão vindo pelo rio. Aquilo alavancou uma resposta imediata. Um grito baixo ecoou as palavras dele, e a porta foi aberta por uma mulher vestindo poucas roupas. Seu cabelo pendia desarrumado sobre os ombros nus. Ela segurava uma vela em uma mão e um machado na outra. O rosto estava sem cor, os olhos arregalados de terror. Entre, ela implorou. Vamos defender a cabana. Não, temos que ir para Vilitrium. O forte não vai detê-los. Talvez até já tenha caído. Não dá tempo para se vestir. Pegue suas crianças e vamos. Mas meu homem foi buscar sal com os outros. Ela argumentou, abrindo as mãos. Atrás dela, 3 jovens despenteados espiavam, piscando desnorteados. Conan foi atrás deles. Ele os levará em segurança. Temos que nos apressar pela estrada para chegar até as outras cabanas. Alívio inundou as feições dela. Mitra seja abençoado, ela bradou. Se o Cimério foi atrás deles, então estarão salvos, caso possam ser salvos por algum homem mortal. Em um rompante de energia, ela apanhou a criança menor e arrebanhou os outros pela porta à sua frente. Baltos pegou a vela e a colocou no chão junto ao seu calcanhar. Escutou por um instante. Nenhum som vinha da estrada escura. Você tem algum cavalo? No estábulo, ela grunhiu. Oh, rápido! Ele a empurrou de lado enquanto ela tateava as trancas com mãos trêmulas. Pôs o cavalo para fora e colocou as crianças em seu ombro, orientando para que se segurassem em sua crina e umas nas outras. Elas o encararam seriamente, sem choros. A mulher apanhou o cabresto do cavalo e seguiu para a trilha. Ainda segurava firme o machado, e Baltos sabia que, se fosse encurralada, lutaria com a coragem desesperada de uma pantera. Ele ficou para trás, escutando. Sentia-se oprimido pela crença de que o forte havia sido assolado e tomado, e que a horda de pele escura já subia pela estrada em direção a Vilitrium, ébrios pela matança e sedentos de sangue. Viriam com a velocidade de lobos famintos. Logo eles viram outra cabana surgir adiante. A mulher ameaçou dar um grito de alerta, mas Baltos a impediu. Correu até a porta e bateu. Uma voz feminina respondeu. Ele repetiu seu aviso e, em instante, a moradia expeliu seus ocupantes. Uma idosa, 2 jovens e 4 crianças. Tal qual o marido da outra, os homens tinham ido para as salinas no dia anterior, sem suspeitarem de perigo algum. Uma das jovens parecia atordoada, a outra beirava a histeria. Mas a senhora, uma antiga e severa veterana da fronteira, calou-as abruptamente. Ela ajudou Baltos a tirar os 2 cavalos que estavam na estrebaria atrás da cabana e a colocar as crianças neles. Baltos queria que ela própria montasse em um deles, mas a velha balançou a cabeça e fez com que uma das moças cavalgasse. Ela está grávida, grunhiu a anciã. Eu posso andar e lutar se chegar a tanto. Conforme saíam, uma das moças disse: Um casal de jovens passou pela estrada ao pôr do sol. Aconselhamos que pernoitassem em nossa casa, mas estavam muito ansiosos para chegar ainda esta noite ao forte. Eles encontraram os Pictos, respondeu Baltos brevemente. E a mulher soluçou, horrorizada. Estavam quase fora da vista da cabana quando, em algum ponto atrás deles,
um grito longo e agudo reverberou. Um lobo! Exclamou uma das mulheres. Um lobo pintado e empunhando um machado. Baltos murmurou. Vão, acordem os outros colonos e levem-nos com vocês. Eu vou proteger a retaguarda. Sem nada a dizer, a velha tocou o comboio adiante. Enquanto ele desaparecia na escuridão, Baltos podia ver as figuras ovaladas e pálidas que eram o rosto das crianças olhando por cima dos ombros em sua direção. Lembrou-se de seu próprio povo, em Tauran, e um momento de vertiginosa náusea se abateu sobre ele. Com uma fraqueza momentânea, ele grunhiu e ajoelhou-se na estrada, seu braço musculoso caído sobre o pescoço macio de Matador, e ele sentiu a língua quente e úmida tocar seu rosto. Ergueu a cabeça e sorriu com um esforço doloroso. Vamos, garoto, murmurou, pondo-se de pé. Temos trabalho a fazer. Súbito, um brilho vermelho tornou-se evidente por entre as árvores. Os Pictos haviam incendiado a última cabana. Ele sorriu. Como Zogarsag espumaria se soubesse que seus guerreiros haviam permitido que sua natureza destrutiva levasse a melhor. O fogo avisaria as pessoas ao longo da estrada. Elas estariam despertas e alertas quando as moças chegassem. Porém, seu rosto ficou sinistro. As mulheres estavam viajando lentamente, a pé e com cavalos sobrecarregados. Os Pictos eram rápidos. Eles a alcançariam dentro de 2 quilômetros, a não ser... Ele assumiu sua posição atrás de uma pilha de toras caídas ao lado da trilha. A estrada a oeste dele estava iluminada pela residência em chamas. E quando os Pictos chegaram, ele os viu primeiro, silhuetas escuras e furtivas, delineadas contra o brilho distante. Levando uma flecha à altura da cabeça, ele a liberou e uma das figuras caiu. Valeu por assistir até agora. A próxima parte deste vídeo será a conclusão do conto, e você irá acompanhar o destino de Baltos e Matador. Futuramente pode ser uma boa juntar todos os capítulos e fazer um vídeo só com o conto completo. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse trabalho, então deixe seu like no vídeo e comente o que está achando dessa história, se já tinha lido em quadrinhos ou em contos. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se puder. E dá uma olhada nas playlists do canal. Com certeza você vai curtir o conteúdo. Então deixa seu comentário lá para interagir comigo. Pessoal, é isso aí. Então daqui a pouco a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, tchau!